pessoas que estão na rua, que estão se manifestando pacificamente, que são cidadãos, não são desordeiros. Eles não estão proclamando a falta de... Eles são democratas, eles não são antidemocratas, absolutamente. Eles querem ter respostas, eles querem que lhes respondam estas dúvidas que surgiram, e cada vez surgem mais dúvidas a respeito da Constituição, das eleições, e estas dúvidas não são desfeitas, porque as autoridades, principalmente o Judiciário, que foi quem comandou toda a parte de eleições, tomou para si essa responsabilidade sozinho, não fala, não diz, só aplica sanções em quem falar e quem sequer perguntar sobre estas questões que ainda estão nebulosas. É isto que nós não estamos compreendendo, porque o judiciário ele não pode silenciar, ele tem de falar, ele tem de dizer por que é que ele fez, e ele só pode falar e só pode fazer, como diz o professor Carvalhosa, nas 4 linhas da Constituição. Para isso é que ele existe. E é isto que nós não estamos entendendo, porque estas 4 linhas já foram extrapoladas. De forma que hoje nós estamos vendo o Poder Judiciário fazendo reuniões com alguns parlamentares, com a futura máquina estatal que está se preparando para o governo eleito, inclusive jantares, almoços com o pessoal do Tribunal de Contas da União, etc., como se não houvesse presidente da República. Todos estão interessados, inclusive o Supremo Tribunal Federal, em participar do governo que será instalado a partir do dia 1º. É isso que eu não estou compreendendo. Porque, para começar do começo esta nossa conversa, nós temos de falar um pouco da Constituição de 88. Porque na Constituição de 88, quando foi dado ao Supremo Tribunal Federal todo este poder, já foi uma concessão que não estava na cabeça dos constituintes. Porque se pensava em um governo parlamentar e se pensava em fazer do Supremo uma Corte Constitucional. E qual é a Corte Constitucional? Uma corte que toma conta só da Constituição, ou seja, dos problemas políticos inseridos na Constituição. Os ministros do Supremo, à época, eles não aceitaram, porque eles entendiam que iam perder poder. E, para eles, o poder estava em julgar processos, de forma que esta competência do Supremo ficou exacerbada, ficou uma competência muito grande. Por quê? Porque eles estão julgando em controle difuso e em controle concentrado. O que significa isto, controle difuso? Eles julgam através destas ações constitucionais, verificando se a lei é constitucional ou é inconstitucional, se existe vácuo no poder legislativo que eles possam preencher com mandado de injunção. E estas ações que são ações gerais, para que os casos concretos onde existe necessidade de um julgamento em que existem 2 partes e é preciso que se dê uma sentença, que isso nós chamamos de controle concentrado, porque é um processo existente onde existe uma infração, né? Uma infração legal, e o Supremo Tribunal Federal, da competência constitucional, diz o direito. Esta competência ficou muito grande para o Supremo Tribunal Federal, tanto que eles não conseguem dar conta do trabalho. Eles estão atolados de trabalho, mas eles não querem abrir mão desta
competência, porque eles entendem que eles perderiam poder. Porque na Constituição, eles ficariam como Corte Constitucional, deixando para o Superior Tribunal de Justiça todos os processos e julgamentos nos crimes, os processos criminais, as ações entre as pessoas, enfim, os processos propriamente ditos. Já começou mal, porque, efetivamente, a época da Constituição de 88, já se dizia que este poder muito grande para o Supremo Tribunal Federal não daria certo. E, efetivamente, isso terminou explodindo agora, né? Isso já é alguma coisa que já se sabia que ia acontecer. Mas eu nunca pensei que fosse com tanta veemência, porque os anos foram passando, a sociedade brasileira foi se politizando, porque hoje nós começamos a tomar consciência de nação. O cidadão brasileiro hoje está fazendo parte dos movimentos políticos e, a partir daí, nós cidadãos brasileiros, começamos a questionar quem? O Poder Judiciário. E quando nós batemos no Poder Judiciário, o Poder Judiciário, então, tem toda esta tramitação. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, e isto leva até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, pode até avocar um processo. O processo que está com o juiz de primeiro grau, ele avoca e julga, né? Então, é um poder fantástico. E, na medida em que a corrupção brasileira foi se aprofundando, e foi se aprofundando por um erro do próprio Supremo Tribunal Federal, que, ao decidir a cláusula de barreiras, fez um estrago com este monte de partidos políticos. De forma que a divisão do bolo, ou seja, a divisão do caixa das economias brasileiras, foram repartidas entre estes poderes. E isto começou a ser uma bola de neve. De forma que, ao chegar a partir do momento que veio a Lava Jato e que as coisas começaram a aparecer, primeiro foi um processo que foi iniciado dentro do Supremo Tribunal Federal, que foi o processo do Petrolão, né? Os escândalos que foram, todos eles mapeados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que realmente decidiu, foi um divisor de águas, praticamente, porque até então no Brasil não existia aquilo. E todos nós ficamos surpreendidos com as decisões que foram tomadas pelo ministro Aires Brito, que era o presidente à época, e depois pelo relator, que era o Joaquim Barbosa. E logo depois veio o problema da Lava Jato. E a Lava Jato fez realmente uma operação profunda, onde nós vimos pela televisão tudo o que estava acontecendo, né? Estava acontecendo nas estatais, as estatais foram tomadas de assalto, né? por uma quadrilha que se instalou dentro do Estado. E isto foi pontuado muito bem pela Polícia Federal, onde se disse o seguinte: nós antes trabalhávamos com a corrupção brasileira, que era feita através de quê? De outros crimes. Então, havia, por exemplo, a falsificação de documentos, o estelionato, a corrupção ativa e passiva dos chefetes de repartição. Mas agora a corrupção estava nas mãos de quem não usava armas, de quem não falsificava. Usava a caneta e o diário oficial para pontuar aquilo que era para servir
ao partido e para servir ao bolso dos políticos que eram os donos do poder. Isto que eu estou dizendo não é nenhuma novidade, nenhuma fake news, porque isto foi amplamente debatido em processo pelos órgãos de comunicação, etc. E isto acendeu efetivamente um novo rumo às coisas. Nós descobrimos o ovo da serpente estava dentro do poder legislativo, né? E nós chegamos, então, a um governo que é um governo fragilizado, o governo do presidente Bolsonaro, mas que quis, de algum modo, dar uma satisfação a essa nova ordem jurídica que se instalava. E quando começou, nós entendíamos que, efetivamente, o Poder Judiciário estava para amparar toda esta limpeza que começou a ser feita. E muitos dos processos da Lava Jato chegaram até o Supremo Tribunal Federal para serem julgados. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal declararam o que tinham encontrado, o que tinham visto. E isso está aí nos anais, né? Agora proibiram até de passar na televisão. Mas nós não nos esquecemos que nós vimos isso. Mas o que mudou, então? Se o próprio Supremo... O que é que mudou? O que mudou foi o medo de os ministros do Supremo Tribunal Federal perderem o poder. Este poder que já se vinha falando desde a Constituinte começou a ser falado novamente neste governo Bolsonaro, onde se diz o seguinte: é preciso nós darmos uma ordem melhor aos poderes, porque os poderes estão desorganizados. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!